partindo já para o fim da aula, quais são os efeitos que a gente tem das mudanças climáticas, né? Acho que o mais comum deles... Tá, calma aí, deixa eu... Tá. Creio que o mais comum desses efeitos, né, que a gente mais fala, é o branqueamento de corais. Branqueamento de corais é um processo em que você aquece a superfície do oceano. Os corais são animais simbióticos com zooxantelas, que são micro-organismos chamados dinoflagelados, que eles são capazes de realizar fotossíntese e de comer também. São animais barra plantas, meio animais, meio plantas. Eles vivem dentro dos corais, eles têm uma relação simbiótica muito importante. Quando você aquece os oceanos, esses bichos vazam, eles vão embora do esqueleto, né, do coral, e deixam o coral, que é um quinidário, que precisa desse simbiótico, para morrer. Aí todo mundo morre. Tá? E aí acontece esse evento de branqueamento, que fica só o esqueleto do coral. O coral morre, a zooxantela morre todo mundo, o coral fica branco, vira um grande deserto. Isso é né, a redução de biodiversidade a partir do branqueamento de corais. Tá? Isso é um exemplo. Tá? Existem outras questões. Por exemplo, larvas de peixe dependem de uma determinada faixa, algumas, né, não todas, mas algumas larvas de peixe dependem de uma determinada faixa de temperatura para sobreviver. Se você altera essa temperatura em 0,2 grau, já é o suficiente para você não conseguir mais ter uma reprodução sustentável daquela espécie numa região, por exemplo. Que pode levar à extinção de algumas espécies. Né? Não sei se a gente já... Sinceramente, precisaria estudar mais para saber se a gente já observou isso, né? Mas eu acredito que sim. Mudança no regime de chuva. Porra, isso aqui tá ficando chato. Eu acho que essa aqui é a forma como as mudanças climáticas estão mais sendo pronunciadas hoje em dia. Como a gente mais está observando, né, essas mudanças climáticas. Então, cada ano a gente tem um novo pico de chuva, um novo pico de seca em determinadas regiões. O corredor, né, norte e sudeste, em que você tem a formação de rios d'água na floresta amazônica que traz a chuva para o sudeste, que a gente sabe que as mudanças climáticas e o desmatamento podem interferir, todo esse processo já interferem nesse processo, né? El Niño, Laninha sendo modificados também, que são processos que a gente nem sabe prever ainda, a gente nem sabe prever como esse fenômeno acontece, e a gente já está modificando ele, né? Aumento de frequência de fenômenos meteorológicos extremos, né, como é o caso das chuvas que a gente observa aí, como a gente observou ano passado em São Sebastião, que foi um evento horroroso, morreu muita gente. Aqui no Brasil a gente tem um evento de ciclones, né, que acontecem no hemisfério, na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, e a gente está tendo, antes a gente observava isso com uma frequência muito menor. Hoje, todo ano a gente vê... Ano passado teve 2 eventos desses no Sul, sabe? Isso para falar de exemplos aqui no Brasil, né? Sem falar de outros lugares, como, por exemplo, o continente africano, que é o local que mais sofre com as mudanças climáticas, justamente por ele ter ambientes muito extremos, desertos, regiões... Na verdade, justamente por eles terem esses ambientes muito intrincados, né? Extremos barra intrincados. Então, você tem grandes desertos, grandes florestas, grandes... biomas diferentes que dependem um do outro, né? E por si só dependem da atmosfera e do oceano. Com essas alterações, você vai alterando todos esses sistemas e as mudanças climáticas têm sido muito, muito acentuadas nas regiões africanas. E isso não só pelas condições geográficas, né, do continente africano, mas também pelas questões sociais, né? Se você tem uma desigualdade muito maior, naturalmente esses fenômenos vão ser muito mais acentuados para a população mais pobre, né? E, por fim, as 2 coisas que a gente vai tratar aqui nessa aula, apesar de eu já ter tratado tudo, que é a diminuição da intensidade da circulação profunda e a acidificação dos oceanos. Por que eu vou tratar dessas 2 coisas? Porque elas estão interligadas. Então, como vocês viram, a circulação profunda depende da temperatura e da salinidade. Quando você começa a modificar esse processo, quando você muda a temperatura, você muda o nível de degelo e você muda esse transporte de água superficial para água profunda, para água superficial de novo.
Aqui nesse mapa particularmente, a gente dá ênfase para a AMOC, que é a água de capotamento do Atlântico Norte, lá no Ártico. Então lá, justamente você tem esse degelo, você começa a aumentar a salinidade, aliás, o degelo não, na formação de gelo, que você deixa a água mais salina, deixa a água mais fria, ela afunda e tal. Agora, se a gente derrete todo o gelo do Ártico, que é muito mais possível que na Antártica, né? Na Antártica, no caso, a gente tem as calotas polares terrestres, que elas são justamente um outro processo, a gente tem muito mais gelo, é muito mais difícil de derreter, tá? É um outro processo de você derreter o gelo continental, principalmente da Antártica, que é aquela quantidade enorme de gelo. Agora, o Ártico é um oceano congelado. Derreteu o gelo, acabou. E ele não tem 3 km de gelo igual ao caso da Antártica. Você tem metros de gelo. Meu gato tá miando, não vou deixar ele entrar. É uma pena. Então, se você para de formar gelo, você para de deixar essa água mais salina, você vai deixar essa água muito menos salina, o que deixa ela muito menos densa. Você tira essa cobertura de gelo que impede o calor de penetrar na água, então você tem uma distribuição de calor muito maior, e isso faz com que a estratificação seja radical. Então você não tem um afundamento dessa água, então lá no fundo você vai ter uma água muito salina, rica em nutrientes, muito fria, e lá em cima você vai ter uma água muito pouco salina, justamente por causa desse gelo que vai sendo aportado o tempo todo, que vai sendo formado e aportado, o gelo continental, que também tem no Ártico, mas em muito menos quantidade. Você não tem mais o gelo marinho, então você tem essa camada infernal de água quente e pouco salina. E aí você para de ter essa mistura entre a profundidade e a região superficial. Então, os organismos eles vão sendo produzidos, né? Aliás, a fotossíntese vai acontecendo, os organismos vão vindo consumir a fotossíntese na região superficial, esses organismos vão afundando. Só que como você não tem uma mistura, você vai criando essa zona em que você tem morte e degradação extremas, em que o oxigênio é todo consumido e você tem essa zona anóxica, tá? Então você tem uma zona anóxica contínua nos oceanos por conta dessa formação. Então nada consegue viver ali, nada consegue viver embaixo. Você não tem mais o transporte de neve marinha, né? Que é justamente esse processo das coisas afundando e alimentando as coisas lá no fundo. Tá? Você para com esse processo de ressurgência, de trazer os nutrientes dos polos para as regiões mais oligotróficas, no caso, né? É um caos. Vai ser um caos se a gente não parar de emitir o carbono logo, né? Então, o fim está próximo, não se esqueça. E a grande questão é que se a gente para com essa circulação, se a gente diminui a taxa dessa circulação, a gente começa a parar de tirar o carbono da atmosfera, porque o oceano é um grande reservatório de carbono. Justamente por transportar esse gás carbônico até o fundo, por ele ser consumido por outros organismos, ele é transportado tanto a partir de ácido carbônico quanto a partir de organismos fotossintetizantes, né? Apesar de que os organismos terrestres são, sim, um reservatório de carbono mais importante que os organismos marinhos, justamente porque eles têm uma estrutura muito mais rígida e muito mais longa, né? Um tempo muito mais longo desse carbono sendo transformado em madeira, né? Então, enquanto você não queima uma floresta, ela está reservando carbono. Você começa a queimar a floresta, você tira todo o carbono que ela estava reservando, né? Transforma ele em CO2 novamente e para de reservar o carbono que você estava reservando com aquela floresta. Então é muito importante ter floresta também, tá? Mas o oceano é um grande reservatório justamente por conta do sedimento, que vai acumulando esse carbono numa escala de tempo muito maior, né? E justamente por essa mistura constante entre o oceano e a atmosfera, o balanço acaba sendo o oceano tirar o carbono da atmosfera. Se você diminui essa camada de mistura, se você tem essa mistura diferente, esse balanço acaba sendo meio 0 a 0. Então o oceano meio que para de tirar esse gás carbônico, porque os organismos não estão mais afundando, tá? E você vai, né, como você tem essa diminuição nessa camada de mistura, essa região superficial com mais carbono, recebendo mais carbono, ela vai ficar muito mais ácida. Então a gente tem a acidificação dos oceanos também.
se a gente tem a diminuição da circulação profunda. Então, esse aqui é um esquema que mostra o que acontece com o carbono quando ele entra nos oceanos. Então, ele vai se juntar com a água, vai se transformar em bicarbonato de sódio e ácido carbônico. Então, se você tem um acúmulo desse ácido carbônico, se você tem mais CO2 entrando no oceano e menos mistura, esse CO2 vai se acumulando em forma de ácido, tá? Aí você vai, o pH da água ele é básico, né? Então a gente vai meio que deixando esse pH menos básico, ele não chega a ficar ácido de fato, é muito difícil o oceano ficar ácido mesmo. Mas com mais gás carbônico você vai aumentando essa quantidade de ácido carbônico e isso é uma merda federal, porque a gente tem vários organismos que têm a sua carapaça de carbonato de cálcio, que assim, consumido, no caso, né? Não é consumido, né? É corroído pela água do mar se ela tiver mais ácida. Então, você tem um pH ótimo de você formar o carbonato de cálcio. Se você aumenta, e sem falar em profundidade, que aí tem outros processos que acontecem lá que são muito mais loucos, mas na região superficial, se você aumenta o gás carbônico, o ácido carbônico, você vai diminuindo o pH e essas carapaças, como é o caso dos próprios corais, vão ficando mais frágeis e você começa, né, a você ter recifes menores, você tem a predação facilitada de certos organismos, um desbalanceamento ali, um desbalanço de produção, né? Então é complicado mesmo. A conclusão dessa aula é que não tem conclusão, a gente não tem o que fazer senão parar de emitir gases de efeito estufa, parar de queimar tudo que a gente vê pela frente, parar de queimar combustível fóssil imediatamente. A gente não tem outra escolha. Essa é a única escolha que a gente tem se a gente quiser parar todo esse processo. Porque, sinceramente, a gente já está observando. Já existem estudos que sugerem que está rolando um enfraquecimento, sim, nesse processo de capotamento. Então, o fim está próximo. A gente tem que fazer alguma coisa. Bom, essa era a minha live, galera. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado você que está assistindo o corte. Se inscreva no canal. Deixe seu gostei. E a gente se vê na semana que vem com mais uma aula. Ou amanhã. Acho que semana que vem. Vamos ver. Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima.